Hoje, quarta-feira, 15 de abril, continuamos a oitava da Páscoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade a esta grande semana, são 8 dias celebrados como se fosse um único dia. Essa celebração é tão grande que não cabe celebrá-la em apenas um único dia. Assim, ouvindo a palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, ouvimos o relato do evangelista ao dizer para nós sobre esta grande parábola dos discípulos de Emaús. E um desses discípulos pode ser você.
sou eu, aquele que é capaz de ouvir e entender o Mestre. Precisamos ser capazes de compreender os sinais do ressuscitado. Assim como as mulheres tiveram essa capacidade, essa sensibilidade, nós também somos convidados a ter esta mesma sensibilidade. Caminhar com Jesus, seguir Jesus e reconhecer Jesus ao partir do pão. Os olhos dos discípulos se abriram. Quando Jesus, sentado à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Somos chamados neste tempo de pandemia a termos sensibilidade, a sermos solidários, a partir e repartir o que temos e o que somos. Por isso, deixemos que Cristo Jesus também interpele o nosso coração e, ao interpelar o nosso coração, sejamos capazes de agir e reagir diante dessa situação do coronavírus. É difícil e nesta caminhada Jesus está conosco. Por isso se abra nessa grande experiência da fé, que a partilha desta palavra te ajude também a ser um sinal de luz, a ser um sinal de Deus aí na sua casa. Que você possa ser essa experiência de luz por meio do seu batismo. E na sua casa vocês consigam fazer essa mesma experiência que fizeram os discípulos de Emaús. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.